Olá, meus irmãos, mais uma vez juntos. Hoje nós vamos conversar sobre reencarnação. Pai Valdo, o que é reencarnação e qual é o objetivo dela? Salve, meus irmãos, mais uma vez, paz e alegria para todos que me escutam. Mãe Soraya, veja bem, reencarnação, em todo o princípio doutrinário espírita, seja ele de que ordem for, ou melhor dizendo, espiritualista, a reencarnação é um dos dogmas de fé. Quando eu falo dogma, as pessoas às vezes se assustam, dogma, mas o espiritismo não tem dogma. Tem sim, claro que sim. O próprio Allan Kardec fala dos dogmas espíritos. Dogma significa princípio de fé. Dogmatismo é outra coisa. É quando você pega os princípios de fé e transforma esses princípios em princípios definitivos, princípios verdadeiros. Na verdade, todos os princípios de fé que professamos, eles são verdadeiros, sim, mas não são definitivos, né? Porque esses princípios doutrinários, eles se desenvolvem na medida em que a humanidade cresce e desenvolve sua cultura, sua capacidade de raciocínio e de percepção do sobrenatural, ou seja, daquilo que sai da natureza comum para o aspecto etéreo, né, espiritual. Então, a reencarnação, ela não é um princípio doutrinário, como muitas vezes as pessoas pensam, estipulado ou descoberto por Allan Kardec, né, na codificação. Muito pelo contrário. Nós podemos encontrar em Sócrates, Platão, na sua filosofia, já o esclarecimento a respeito das reencarnações. A própria Igreja Católica, né, nos seus princípios, no início em que o cristianismo ainda formava uma grande comunidade, porque tudo isso é importante para nós espiritualistas, entendermos, para que nós não nos fechemos em preconceitos contra instituições, sem conhecer, sem entender determinadas palavras e de onde elas vêm. A Igreja Católica, por exemplo, que chamamos hoje romana, né, a apostólica romana, ela hoje é uma instituição fechada, né, diante de uma série de outras, mas no início não era assim. No início dos primeiros cristãos, as comunidades, existiam várias comunidades, e essas comunidades, elas vivenciavam a mesma doutrina cristã que era o Evangelho, né? Se estabelecendo num princípio único, a busca de Jesus, o caminhar com Jesus, a esperança de uma vida imortal. Isso levou os mártires, né, a entregarem suas vidas nas arenas. Voltando à reencarnação, nós vamos encontrar no princípio, quando ainda a igreja, que é a palavra igreja, vem de eclesia, né? Latim, greco-latino, que quer dizer comunidade. Então, quando a gente fala igreja, nós não estamos nos referindo a um grupo protestante, ao grupo anglicano, ao grupo católico. Nós somos uma igreja. Quando dizemos que o Templo Espiritualista do Cruzeiro da Luz se propõe a ser uma igreja, um hospital, uma escola, uma igreja por quê? Uma comunidade voltada ao princípio religioso, ao princípio da fé. Então, no início, nós vamos encontrar a patrística que quer dizer o quê? A doutrina pregada, ensinada pelos padres, os pais da igreja. Pais por quê? Porque foram os primeiros, né, que iniciaram a propagação, a pregação e o escrito a respeito da teologia cristã. Vamos encontrar Santo Agostinho, vamos encontrar São Tomás de Aquino, Dan Scoto, enfim. Entre eles Diorígenes.
E nos escritos de Orígenes, nós vamos também encontrar muita relação à encarnação, ou seja, ensinamentos doutrinários onde a reencarnação estava inserida. O que acabou com a reencarnação, todos sabem, foi quando a Igreja Católica Romana, depois de Constantino, que deu a ela primazia, né, diante do Estado, então ela, junto com o imperador, melhor, o imperador junto com ela, fez um concílio, que é o Concílio de Nicéia. E nesse concílio se estabeleceu, por determinação da esposa de Constantino, de que não havia reencarnação. Isso dizem os historiadores, porque ela tinha tido uma vida pregressa muito séria, antiga, e ela não queria admitir que se pensasse dela que na outra encarnação ela viria pagar por essas coisas. Então se instituiu naquele concílio que não existia reencarnação. A vida era uma só, e após esta vida seriam julgados. Se você se arrependesse durante a vida de seus pecados, você ia para o céu. Se você não se arrependesse, você ia para o inferno. E ponto. Não havia possibilidade de se pensar em causa e efeito, em lei do retorno. Então, a partir daí foi que se estabeleceu na comunidade cristã católica romana o dogma de fé que preceitua a existência de apenas um momento de vida. Ou seja, você nasceu, seu espírito começou ali, morreu, você vai para o céu ou para o inferno. Mas nem sempre foi assim. O que o Espiritismo fez foi nada mais, nada menos, ou melhor, os espíritos que codificaram, que trouxeram a codificação, nada mais, nada menos do que estabelecer uma realidade já pensada por muitos antigos. Lembremos que as outras religiões, como o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, que são doutrinas filosóficas religiosas antigas, primeiras, elas já admitiram, sempre admitiram a reencarnação. Claro, de uma forma diferente, como os espíritos hoje nos trazem, já que nossa mente, nossa cultura, nosso crescimento em termos de cultura humana, se abriu para o entendimento disso. Naquele tempo a metempsicose era admitida. Possibilidades de você hoje estar encarnada como ser humano, você comete pecado, você pode nascer amanhã como uma formiga. Tá? Os espíritos nos dizem, hoje, através da codificação, que o espírito não retroage. Ele passou já dessa fase, não há possibilidade de retroagir, pode estagnar. E as reencarnações vão ser dentro da sua mesma espécie. Então, o Espiritismo traz isso. A Umbanda Espírita Cristã, como é uma religião espírita, faz parte do bojo doutrinário trazido pela codificação kardeciana. Ela admite e prega a reencarnação como instrumento da misericórdia de Deus, que nos oportuniza renascermos para poder, através dos renascimentos, ressarcirmos nossas dívidas e aprendermos, através da prova, a amadurecer nosso espírito para evoluirmos a estágios superiores. E, Pai Valdo, como é que se dá a reencarnação? Eu poderia brincar e dizer a você, eu não sei, minha senhora, não me lembro como é que foi a minha, mas nós nos apoiamos nos ensinamentos espirituais. Existem vários relatos, desde a codificação, de forma mais velada, até os nossos dias, através de grandes mentores espirituais, como Emmanuel, André Luiz, Matiz. As reencarnações, elas se dão no plano espiritual, no plano astral, por um processo de seleção. Essa seleção que é natural e ao mesmo tempo é intercessora, segundo André Luiz.
É natural porque a própria lei obriga as reencarnações. Por isso dizemos que existem duas formas de reencarnação. A reencarnação compulsória e a reencarnação a pedido. A compulsória, espíritos trevosos, por exemplo, sombrios que estão na ignorância, eles não querem reencarnar. Tá? Mas eles são obrigados a entrar no processo da reencarnação, de forma compulsória, tá? Porque faz parte da lei da evolução. E existem aqueles que são aquelas que são as reencarnações a pedido. São muitas, somos nós, em Deus, né? Muitos espíritos estão pedindo, né? Diz André Luiz que a fila da reencarnação é imensa, porque a população mundial de encarnados não pode superar um determinado limite. Então é na base do desencarna a processos novos de reencarnação. Tá? E a fila é imensa. Tem até uma música espírita muito interessante. Parabéns para você. Você teve a oportunidade de reencarnar, você está de parabéns. Toda reencarnação é uma grande dádiva de Deus. É Jesus, que é o tutor do nosso planeta, em nome do Pai de Deus, dando a nós, espíritos, oportunidade de crescermos, de ressarcirmos nossas dívidas. E quando falamos ressarcir dívida, não estamos nos referindo a uma lei piedosa, penal, em que Deus nos castiga e nos obriga a ressarcir dívida. Como alguém que mata, é julgado e é obrigado a ressarcir essa dívida para com a sociedade através de uma prisão perpétua. Não se trata disso. Muito pelo contrário, se trata de um ato da misericórdia de Deus que é amor. Deus não lhe condena ao inferno eterno, isso não existe. A interpretação evangélica levou muitos cristãos, inclusive a deturpação, né, da letra do Evangelho, a criar esse dogma do inferno eterno, que seria um absurdo, racionalmente pensando. Imaginemos, meus irmãos, Deus é eterno, teve princípio, não tem fim, perfeito. Deus nos cria como espíritos e nos dá 10, 13, 60, 80 anos de vida aqui no planeta. E nos julga em cima desses 80 anos de vida. Ele que é eterno, isso é justo. Em 80 anos eu tenho que ser aquele ser perfeito e bonzinho para ir para o céu dele. Seria chamar Deus de maluco, idiota. Porque é praticamente impossível. Então quase ninguém vai para o céu, porque se olharmos o mundo hoje, a sociedade, no inferno já não tem mais lugar. Agora é muito diferente se você for olhar o Evangelho à luz dos verdadeiros ensinamentos de Jesus. Inclusive entre os judeus, né, existiam uns grupos, sabe que os judeus existiam grupos religiosos, embora vivenciando a mesma tradição do Torá. Mas existiam os saduceus, os fariseus, né? E os saduceus acreditavam na reencarnação. É incrível isso. Os essênios acreditavam na reencarnação. E sabemos que Jesus tinha uma grande herança essênica, principalmente por causa de João Batista. E quando Jesus diz a Nicodemos, não sei se você lembra do Evangelho, quando Nicodemos sai escondido à noite para conversar com ele, né, e pergunta a ele o que deve fazer, e Jesus responde a ele: quem não renascer não poderá ver o reino de Deus. Mas como? Tem que nascer de novo? Ir para o útero da mãe? Jesus diz: você é mestre de Israel e não sabe essas coisas? Aquele que não renascer, não nascer de novo, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo? A misericórdia de Deus criou uma lei maravilhosa, que é a lei da reencarnação, onde nós podemos
voltar à carne, à matéria densa física, ressarcir nossas dívidas, quer dizer isso o quê? Quer dizer aliviar nossa consciência e nossa carga de energias que contraímos pesadas na matéria, né, concreta, e ao mesmo tempo amadurecermos, aprendermos a sermos espíritos mais evoluídos, mais voltados para a divindade, mais voltados para a superioridade do espírito. São oportunidades e que Deus dá a todos nós, tantas e quantas vezes necessitamos. Como diz Emmanuel, tudo depende de nós. Nosso destino está nas nossas mãos. A ignorância nada mais é do que o nosso apego, o apego do nosso ego a valores ilusórios da matéria. Mas as reencarnações nos obrigam, através das perdas, do sofrimento, da dor, a acordar, como diz a psicologia, a self, né? Despertar. Para quê? Para valores que eu necessito, que está dentro de mim. É carência minha. Eu tenho carência de amor, eu tenho carência de imortalidade. Quem quer morrer? Quem quer desaparecer? Ninguém. E se Deus, ou a natureza, como dizem os cientistas, nos deu inteligência capaz de aspirar e desejar coisas grandes, como a imortalidade, como não morrer, como é que isso não existe? Seria mais uma brincadeira da natureza ou de Deus, dar a nós um desejo, uma aspiração tão profunda e forte que não existe. Seria realmente um desbaratar da natureza ou de Deus. Então eu acho, mãe Soraya, meus queridos amigos que me escutam, que a reencarnação é a grande beleza da religiosidade. E a gente só vai entender reencarnação se sairmos da letra também. Porque nós espíritas temos a mania de vivermos presos à letra. Ao que Kardec falou, a uma reforma íntima baseada em leis, em conduta, quando nada disso é real, é verdadeiro. São, como diz o nosso querido doutor Alírio Cerqueira, fugas, né, do nosso ego. Porque tudo está baseado num único princípio, o princípio divino, que é o princípio do amor. Entender reencarnação só através do princípio do amor. Um Deus que nos ama tanto, mas tanto, que pacientemente nos dá N oportunidades de que nós cresçamos, aprendamos, nos libertemos e voltemos a Ele, fonte de felicidade suprema e eterna. Então, a Umbanda Espírita Cristã vê a reencarnação como um grande presente de Deus. E como ela se faz? Simplesmente os espíritos que estão no plano espiritual, no plano astral, né, no seu momento determinado, ou compulsoriamente, ou a pedido, preparam todo um programa necessário a você, espírito, para que nesse período em que você vai estar encarnado na matéria física, você tenha as oportunidades de ressarcir dívidas e de aprender para retornar vitorioso. Então, isso se chama programa, que não é destino, muito diferente. Né? Destino é quando o que vai lhe acontecer está determinado. Isso não existe. Está determinado o seu ambiente de vida, está determinado as oportunidades que vão surgir em sua vida, está determinadas enfermidades que vão ajudar no seu ressarcimento de dívidas, mas não está determinado o caminho que você vai tomar, as opções que você vai ter, porque você tem o livre-arbítrio, e vai ser em cima dessas opções, em cima dessas determinações suas, que a lei de retorno e a lei de causa e efeito acontecerá, lhe dando o Dharma, o Karma.
Dharma são oportunidades felizes, benfazejas de crescimento. Karma, para nós, no caso, significa o quê? Um movimento de resgate, um movimento de aprendizado. Bom, como diz Joana, Deus quer que nós voltemos a Ele. Aprendamos para voltar. Quem quiser ir pelo amor, ele está de braços abertos. Mas quem não quiser, ele oportuniza a dor, através da lei de causa e efeito, a lei do retorno, e se concretiza nas reencarnações. Agora, Pai Valdo, o senhor começou a responder, fazendo uma brincadeira, dizendo que não poderia falar porque não se lembrava. Então, essa questão que eu gostaria de finalizar a nossa entrevista. Por que nós esquecemos? Por que algumas pessoas têm alguns flashes de vidas passadas e outras pessoas são induzidas a lembrar, porque se entende nessa perspectiva que isso seria terapêutico? O que o senhor acha dessas questões? Olha, primeira questão que você colocou, por que nós esquecemos? Nós esquecemos porque é mais uma dádiva de Deus. Não é esquecer, é ficar no nosso inconsciente espiritual. Então nós não temos consciência, embora muitos de nós, em muitas e muitas ocasiões de vida, nós temos aquele, eu chamo de relâmpago que passa pela nossa mente. Isso aí, meu Deus, parece que a gente tem mania de dizer, o que é que eu fiz para poder passar por isso? Isso vem do nosso inconsciente. Por que a gente esquece? Por duas razões claras e belas. Se eu lembrar, encarnado, de tanta coisa ruim que eu posso ter feito em encarnações passadas, só Deus sabe, né? Tantas maldades, isso já seria para minha consciência encarnada, meu cérebro encarnado, minha alma encarnada, um peso muito grande de remorso ou de revolta. Então eu fico liberado disso para quê? Para que, caminhando aqui, aprendendo pelas ocasiões que me são oferecidas, pelo sofrimento, pela dor, quando eu retornar aqui, essas lembranças voltarem, essas lembranças já serão olhadas ou vistas com outros olhos. E a segunda razão, muitas das nossas encarnações ocorrem, a pedido, inclusive, como um processo de, como é que eu poderia dizer, de reencontro, tá? De perdão. Quantos inimigos eu e você podemos estar juntos hoje? Quem sabe? Encarnações passadas, eu gravemente lhe atingi, ou seja, através de difamação, ou através de uma morte física que eu lhe infligi, ou através de uma série de outras coisas. E você guarda de mim um ressentimento profundo, se não ódio. Haja essas obsessões que a gente vê aí hoje, né? Agora imagina, e nós encarnamos e nos encontramos dentro de um movimento religioso que nos fala de amor, de perdão, de compreensão. Mas imagina se nós lembramos disso. Já seria uma barreira, né? Um muro que iria impedir a eu livremente refletir sobre esses valores. Agora, se eu não tenho essa barreira e reflito sobre esses valores, e nós aqui trabalhamos juntos, e quando nós retornarmos, eu olhar para você, você olhar para mim e dizer, foi você que me fez aquilo. Mas a lembrança da última encarnação, onde vivemos bem, onde aprendemos coisas bonitas, onde falamos de Jesus, de amor, não vai quebrar. Vai quebrar. E vai voltar, vai fazer com que voltemos aqui àquilo que a lei estabelece. A lei da união, a lei do amor, a lei do perdão. Então, eu acho que são duas razões bastante lógicas que Deus, na sua misericórdia, usa para fazer com que nós esqueçamos das encarnações passadas. Quanto às terapias de volta, né? A vidas passadas, é uma coisa muito questionável, tá? Existem muitos agrupamentos espíritas
que não concordam com isso. Precisamente por isso, pelo primeiro princípio. Se Deus quisesse que nós lembrássemos, nós nascemos lembrando. Ah, mas então Ele não permitiria que nós tivéssemos possibilidade de fazer essa... Sim. Por que não? Se nós temos livre-arbítrio e inteligência. Se fosse assim, Ele não permitiria que alguém tivesse inventado a bomba atômica, que não é do agrado dele, ou outras coisas, né? Nós temos a liberdade. Por que isso é perigoso? Infelizmente, esse é um tipo de coisa que até, isso aí é a minha opinião, né? Até poderia, em pequenos determinados casos raríssimos, ser utilizado, né? Porque você lembrando, hoje você tem um toque, você tem um problema, que às vezes é uma marca de vidas passadas. Quando você volta e lembra aquilo, né, se apaga. Mas não como se faz hoje, à custa de dinheiro, tá? À custa de curiosidade. Tem mais psicólogos aí, né, chamados espíritas, em busca de curiosidade, fazendo... Eu mesmo conheço 3 pessoas, tá? Inclusive uma delas frequenta aqui o Cruzeiro da Luz, que fez isso. Ficou curado de uma coisa, mas veio outra. Pânico que ele não tinha. É esse o grande perigo. É como você abrisse uma gaveta cheia de segredos. Você quer um só, mas que ele garante que os outros não vão. Então, você tenta curar uma coisa, que até pode conseguir, mas você pode despertar outras que estavam sossegadas no seu canto. Então, esse é o grande perigo que existe dessas terapias da vida passada, tá? Agora, às vezes, espontaneamente pode vir. Sim, aí é diferente. E isso acontece por quê? Isso acontece porque para nosso benefício também. Né? Sempre tem, nada ocorre por acaso, né? Para o nosso benefício. Ou para que porque nós já estamos num estado de amadurecimento, que a lembrança, em vez de lhe prejudicar, vai lhe ajudar. Ou porque a própria misericórdia de Deus, você tem um programa de vida, tá? Em que você tem que aprender, tarará. Quando chegar aqui, você vai ter lembrança daquilo, tá? Porque você já deverá estar preparado para isso, para se libertar. Às vezes a gente não está, mas o programa está estabelecido, tá? Então nós somos sempre responsáveis pelo que nos ocorre. Deus dá as oportunidades, Deus dá, né, as causas. Quem produz o efeito somos nós. Pai Valdo, muito obrigada mais uma vez. Meus irmãos, não percam a próxima entrevista, que será sobre o que é reforma íntima. Até lá, paz e alegria. Obrigado, meus irmãos, pela atenção. Paz e alegria para todos, que Jesus nos abençoe.